Bom dia, estamos aqui no Senai de Imperatriz, no Maranhão, né? Vamos demonstrar como se dá o funcionamento da chave estrela triângulo à botoeira. Existe a automática e existe a botoeira. Essa chave é utilizada para diminuir a queda de tensão e evitar danos à rede elétrica. Então a gente vai começar ligando aqui uma chave partida direta, depois o DR, dispositivo que funciona diferentemente desse outro aqui, que é o disjuntor motor. A gente vai ligar um disjuntor monofásico, né? Acabamos de alimentar a nossa chave estrela triângulo. L1 nos indica que o quadro está energizado, né? A gente tem uma sequência de sinalizador, como de botoeiras. Esses sinalizadores vão servir para indicar algum defeito na chave, né, ou sobrecarga, aquecimento do motor, entre outros, e as botoeiras para fazer o acionamento da chave. A gente tem aqui, ó, B0, né, serve para desligar a chave. B1 vai fazer esse motor partir em estrela, né, a uma tensão de 660 volts. B2 vai partir esse motor em triângulo, a nossa tensão da rede trifásica, 380 volts. Essa mudança é feita para diminuir essa queda de tensão e diminuir os danos ao motor, né? Porque a corrente não chega a ser tão alta como em outras chaves, como a partida direta. Então, como nosso quadro já está energizado, a gente vai pressionar B2, o motor vai partir em estrela, a uma tensão de 660 volts. Ainda com B2 pressionado, eu vou pressionar B1, que aí saiu de estrela para triângulo, e agora o motor está trabalhando na nossa tensão normal trifásica, 380 volts. No início acendeu o L4 dizendo que o motor estava fechado para uma tensão de 660 volts em estrela, e agora está acesa L5, que ele está fechado em triângulo, funcionando a 380 volts. A gente vai fazer uma simulação de um defeito, um aquecimento ou sobrecarga no motor através do relé térmico, né, que é colocado antes do motor para poder perceber qualquer um desses dois. Então é feito pressionando esse botãozinho vermelho. No mesmo instante, o alerta sonoro já é ligado e já desliga o motor. Para ligar o motor novamente, tem que apertar B2, segurar e apertar B1 para voltar para 380. Então esse foi uma chave estrela triângulo, a botoeira, construída através do Raimundo e do Eduardo, né? E eu sendo o instrutor. Valeu e até a próxima.